Há um grande debate hoje na comunidade relacionado a se as IAs vão repor o trabalho dos desenvolvedores. E a real é que, bom, sim, ela vai, mas não da maneira como você pensa. A verdade é que essas ferramentas de IA hoje que apoiam os desenvolvedores, elas vão vir para aumentar a produtividade de grande parte deles. E o que isso vai causar? Bom, isso vai causar maior produtividade, o que consequentemente vai causar menos profissionais de tecnologia, já que um profissional trabalhando, sei lá, por dois, ele, bom, não necessariamente você precisaria de dois profissionais, mas somente de um. Hoje eu vou falar para vocês duas ferramentas que me auxiliam no meu trabalho atualmente na área de tecnologia como arquiteto de nuvem e que, bom, me ajudam a ter uma produtividade monstruosa. E espero que com o vídeo de hoje você consiga ter um bom benefício com isso, certo? Então vamos lá, meu nome é Rafael Moura e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, antes de mais nada eu tenho que pedir desculpas, né? Eu fiz pouquíssimos vídeos esse mês e foi por causa dos dois últimos eventos que eu palestrei. Palestrei em um evento falando sobre observabilidade no DevOps Days aqui de Goiânia e fui para Blumenau palestrar sobre custos em serverless. Foi super legal, com uma galera animal nos dois eventos. Então peço desculpas para vocês se eu não estava produzindo aqui, é porque realmente para fazer essas apresentações é bem complicado. E hoje eu quero falar de duas ferramentas que eu utilizo para aumentar minha produtividade no meu dia a dia. A primeira, com toda certeza, é o ChatGPT. Eu já vou colocar o ChatGPT para você como primeira opção por alguns motivos. Como eu utilizo o ChatGPT hoje? Eu utilizo o ChatGPT principalmente para aprender novas coisas. E para mim é a melhor ferramenta que existe para isso. Então, quero aprender um conceito muito mais difícil. Eu utilizo plugins como Universal Teacher, né, que tá lá na ChatGPT, no Store da ChatGPT, e utilizo esses plugins para poder entender o conceito específico, para poder gerar um snippet de código, para entender, por exemplo, o ownership do Rust, que eu estou estudando agora. Estou estudando um pouquinho, mas estou estudando. E o ChatGPT é muito bom para isso, ele é muito bom para você aprender conteúdo. Produção de conteúdo também é, mas eu não utilizo hoje o ChatGPT para me ajudar nos vídeos do YouTube. No máximo para produção assim, de talvez o conteúdo que eu fale, mas eu não uso muito para isso. Não uso para artigos e não uso para os vídeos, tanto que meus vídeos não são roteirizados hoje. Mas auxilia sim para a produção de conteúdo em alguns aspectos, principalmente para revisão de vídeos do YouTube. Uso muito para isso também. Então, para aprendizado, se a gente fosse centralizar aqui só aprendizado, você pode jogar um livro dentro do ChatGPT 4, que é pago no caso, e revisar esse livro. Você pode pegar um vídeo do YouTube, transcrever, normalmente eu utilizo o Whisper API, tá, da própria OpenAI, e jogar esse dado transcrito, né, o vídeo todo transcrito, não em áudio, porque não tem como, jogo nele e peço para ele fazer um resumo daquilo. Quando eu quero estudar especificamente um tópico, vamos dizer, site, cara, uma coisa do tipo, eu coloco e começo a fazer perguntas para entender isso mais a fundo, e é muito importante que você saiba perguntar as coisas ideais para o ChatGPT, porque o ChatGPT ele vem justamente para você aprender da melhor forma, mas você tem que perguntar da melhor forma. É como perguntar para um professor. Se você chega num professor e pergunta, sei lá, o que é programação? E ele te responde, você só se sente satisfeito com aquilo, você não aprende muito a fundo. O ChatGPT é justamente bom para isso, você perguntar muita coisa a fundo. Outra coisa também que eu utilizo muito ele é para auxiliar em criação de documentação. É fantástico. Então, às vezes eu tenho que fazer sei lá, um comando para adicionar uma nova variável nas máquinas da galera que trabalha no projeto, etc. Ao invés de eu ir lá e mandar um script, eu crio esse script e crio uma documentação, um novo markdown para adicionar isso em documento e mandar para frente. Resumo muito documentação, é muito bom para você gravar uma reunião, transcrever a reunião, jogar nele e pedir um resumo e você guardar isso num bloco de notas para manter controle, se você fizer as perguntas corretas, né? Organizado por tópico, etc. Ele faz isso muito bem. Eu utilizo muito ele para isso. Resumo de reuniões é bem interessante, gosto de utilizar quando você tem permissão, o compliance permite você gravar reuniões, etc. Uso muito para criação de documentação. Uso muito para aprender uma coisa nova. Uso muito para resumir alguma coisa que eu já estudei e que eu quero revisar eventualmente. Então, resumo, deixo guardado e depois volto e reviso com o que ele fez. E uso para aprender coisas. Inclusive coisas novas, novos paradigmas e aonde a ideia está em perguntar bem o que você quer aprender. E para melhor utilizar o ChatGPT é tudo relacionado à parte de prompt. Então o ideal é que você tenha as melhores perguntas. Existem muitas formas de você aprender, muitos vídeos que ensinam, eu recomendo que você vá atrás deles, eu não quero exatamente ensinar nada aqui, porque também não quero que o vídeo seja muito longo,
Mas definitivamente saiba perguntar da melhor forma, verbalize o que você quer e trabalhe com isso. Acho que o que tem hoje do ChatGPT é que a galera ainda não utiliza ele da melhor forma, com a melhor forma, da forma mais produtiva. E para mim, tirar esses trabalhos que você tem, né, é bem interessante de cima de você. Mas o ChatGPT, ele tem um problema. O dado que você joga para ele, ele é consumido pelo próprio ChatGPT. E dependendo do compliance, você não pode utilizá-lo. Então, eu tenho uma segunda ferramenta que eu utilizo e que vai atender coisas que o ChatGPT não atende bem. A segunda ferramenta que eu recomendo você utilizar é o Copilot. O ChatGPT, para quem quer aprender, é excelente. Se você é júnior e está assistindo esse vídeo, não recomendo que você utilize o ChatGPT, o Copilot, desculpa, o ChatGPT sim, para você ter os aprendizados, para você pesquisar uma coisa mais a fundo e, bom, gerar documentação de algum tema específico, né? Não exatamente com códigos da empresa, não recomendo nada disso por causa do próprio termos de uso do ChatGPT, mas o Copilot é interessante para alguns pontos. Mas se você é júnior, não utilize e eu vou te falar o porquê. Você como júnior tem que aprender a aplicar tudo na mão e da maneira como todo mundo faz. O Copilot ele só aumenta a sua produtividade, mas o Copilot ele não gera grande parte das vezes um código muito bom. Ele vai gerar um código que vai resolver o seu problema. Então, por exemplo, até o último trabalho agora que eu fiz, eu tive que adicionar uma validação ali para saber se uma variável veio ou não. E ele adicionou um trim, um trim, né, de string dentro do if que eu queria fazer. E não fazia nenhum sentido ter esse if. Se você é um júnior, você não vai entender o que um trim faz e vai querer adicionar isso no código sem nenhuma necessidade. Então, se você está na fase de júnior, acho que plenos dá para usar sim a partir do pleno, mas para um júnior eu não recomendo você utilizar ferramentas de IA para auxiliar em código. Faça tudo na mão. Tenha um sênior avaliando isso, segue os bons padrões de código da sua empresa e quando você subir mais e ter um entendimento interessante, use. Para não cair na armadilha de ter um código gerado por IA que seja ruim e que vai prejudicar o seu trabalho. Mas se você está aí como pleno sênior, eu na posição de sênior como eu estou, o Copilot é fantástico. Primeiro, eu utilizo o Copilot para revisar o meu código. Às vezes eu crio umas bases de código bem grandes, sabe? Coloco ali às vezes eu estou criando, uso muito Zod, né? E gosto muito do Zod, por exemplo, para validações de esquema, de request que a gente recebe. E utilizo o Zod, por exemplo, para validar algumas requisições que eu recebo. E quando você cria grandes Zods, você nem percebe como dá para juntar muita coisa em outros Zods menores e desacoplar o seu código. E eu fiz isso, e o Copilot me ajudou demais com isso. Segunda coisa, o Copilot automatiza a criação de testes unitários. Funciona super bem. Tive bons resultados com o Copilot nesse ponto. E também testes integrados. Gera também muito bem testes integrados. No geral, se a gente fala especificamente de AWS, o Code Whisper é melhor para gerar testes integrados, mas isso aí é um ponto para outro vídeo. Mas o Copilot também gera bons testes integrados. Recomendo muito utilizar para isso. Bom, obviamente gera código do zero, né? Então você quer criar um novo código. O que normalmente eu faço é o seguinte: ou eu estou adicionando uma coisa nova no código e peço para ele olhar, falo, ó, quero adicionar uma nova validação XYZ no código. O que você me recomenda? Ele vai lá e me recomenda alguma coisa, porque é rápido, né? 20, 30 segundos. Você já tem um resultado. Ou quando eu estou fazendo um código do zero. Ó, vou receber tal coisa na minha AWS Lambda, eu quero processar dessa forma, quero responder dessa forma. Ele já gera um código base com que eu trabalho e modifico da melhor forma. Tá? Entenda, o Copilot ele não gera um código, o melhor código possível. Ele gera o código que está na base de dados dele. E tem vídeos, por exemplo, como o Prime Time, falando que, na verdade, a qualidade do código do Copilot está abaixando. Então, ter essa expertise em código é extremamente importante para você operar com o Copilot. Além de tudo que eu falei de gerar código, melhorar o seu código e criar testes unitários e integrados, você também tem uma grande ajuda em criar documentação. Documentação de código. Então eu tive algumas libs aí que eu estava trabalhando, que eu tive que criar documentação, e eu simplesmente escaneava toda a documentação e pedia para criar uma documentação. E já criava em Markdown, já me entregava, e a partir dali eu começava a modificar algumas coisas. Então, a descrição ele nunca acerta, né? Porque você não tem a descrição dentro do seu código.
normalmente. Então, você adiciona a descrição, você adiciona algumas coisas, mas aquele trabalho mais pesado, ele já leva como endereço que você está utilizando. Então, ele entende ali o nome da variável, já adiciona o nome da variável como endereço, entende o nome da variável de ambiente, por exemplo, que você está ali criando a sua URL, e ele já adiciona isso na documentação. Então, ajuda muito. A parte boa é que o Copilot em si, ele não você pode ter a opção dele não pegar o que você utiliza para auto-aprender e você tira isso. Então, para utilizar em empresas é bem interessante. Obviamente que muitas empresas já estão colocando o Copilot Pro dentro delas e isso aumenta ainda mais a coisa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eventualmente grandes empresas, principalmente grandes empresas, acredito que as pequenas e médias vão ir nessa vibe de utilizar o Copilot normal, mas grandes empresas com certeza vão utilizar a IA com a própria base de código, com seus padrões de código, para poder criar código mais rápido e eventualmente com uma produtividade muito maior. E no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não está utilizando IA para te auxiliar, eu só estou falando de 2 ferramentas, tá? Tem muito mais, mas particularmente essas são as minhas 2 do dia a dia mesmo. Se você não está utilizando ferramentas de IA, você está se prejudicando, porque você está perdendo em produtividade comparado a quem usa. E hoje o mercado de trabalho ele vai priorizar, eu não acredito que hoje ele priorize, mas ele vai priorizar em alguns meses ou algum ano a produtividade e vai ser muito maior. Então quem utiliza vai aumentar o parâmetro de produtividade. E quem não utiliza não vai conseguir aumentar, porque a IA é realmente boa para isso, né? Ela acelera muito o seu processo. Então, utilizar a produtividade vai te deixar no mesmo nível de alguém que utiliza. Isso aumenta a sua produtividade, isso te dá espaço no mercado de trabalho. Então, a minha dica de hoje é: utilize IA para ajudar você no seu trabalho, em criação de documentação, que é chato, mas com IA você faz muito fácil, com criação de teste unitário integrado, criação de um código novo, análise do seu código que você tem atualmente, e utilizar a IA também para aprender uma coisa nova, para resumir alguma coisa que você está estudando, etc. E, eventualmente, você acelerar muito o seu processo de aprendizado e o seu processo de trabalho. Vou deixar somente essas 2. Se você tem alguma recomendação, deixe nos comentários. Eu simplesmente amo quando o pessoal deixa essas recomendações e eu posso colocar em prática para utilizar. Uso muito, gosto muito, então recomendo muito que você deixe seus comentários aí embaixo. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, certo? Bom, eu vou deixando só isso aqui por enquanto, mas se eu tiver muitas recomendações, provavelmente eu uso e gravo de novo. E agradeço muito pela sua atenção e até logo. Muito obrigado pela paciência e tchau, tchau. Valeu!